Nesse dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, algumas perguntas surgem e é fundamental que o direito constitucional possa e deva respondê-las. O direito constitucional tem dado uma resposta adequada às reivindicações das mulheres pelos seus direitos fundamentais? Por que é importante ter um protocolo para julgar com perspectiva de gênero? Por que é importante ler a Constituição por uma lente de gênero? Todas essas perguntas são perguntas fundamentais e que movem as inquietações do constitucionalismo feminista. Eu sou Melina Girardi Fachin e essa é a minha nanoclass sobre o constitucionalismo feminista. Nesse dia 8 de março, comemorado como Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, é importante pensar o que o constitucionalismo feminista significa e o que ele reivindica. O constitucionalismo tradicional é um constitucionalismo de exclusão, porque foi um movimento construído sem a participação das mulheres. As mulheres foram invisibilizadas, foram caladas e foram esquecidas. Não porque não haviam mulheres pensando o direito constitucional, mas porque, de fato, elas não foram incluídas no projeto de construção do direito constitucional. E o constitucionalismo feminista reivindica, portanto, a participação das mulheres no direito constitucional, um direito constitucional de, por e para mulheres. Por isso, temos alguns movimentos bastante importantes dentro da dinâmica do constitucionalismo feminista. O primeiro deles é o resgate da história das mulheres que fizeram o direito constitucional. E se a Olympe de Gouges, que foi a autora da Declaração dos Direitos das Mulheres, em contraposição à Declaração Clássica dos Direitos dos Homens, se ao invés de ter sido decapitada por seu ato e ousadia de fazer tal declaração, ela tivesse sido ouvida? Como seria o direito constitucional construído também pelas mulheres? Essa é a primeira e importante provocação que o constitucionalismo feminista nos traz, tentando trazer esse projeto de resgate histórico das mulheres que construíram o direito constitucional e foram, ao longo da história do direito constitucional, apagadas, esquecidas e invisibilizadas. O segundo movimento de igual importância do constitucionalismo feminista é o resgate do sentido da proteção constitucional às mulheres. Aqui, dois caminhos se abrem. Um primeiro caminho de uma construção feminina e feminista das constituições, e nesse sentido nós acompanhamos, sobretudo, o movimento que ocorre hoje no Chile, uma constituinte comprometida com paridade de gênero, que já tem levado adiante temas tão importantes relacionados à igualdade e à equidade entre os sexos. Mas não só. Se não podemos refazer todas as constituições, uma outra estrada de possibilidades que se apresenta ao constitucionalismo feminista é reconstruir a hermenêutica constitucional comprometida com a igualdade de gênero. Portanto, ler e pensar as constituições à luz das lentes feministas. Colocar o direito à igualdade no centro das preocupações constitucionais, relendo as constituições por esta lente de gênero que se coloca como imperativa para o cumprimento do corolário constitucional da igualdade. Esse é o projeto do constitucionalismo feminista, um constitucionalismo comprometido com uma visão integral do direito constitucional, que inclua as mulheres, que seja feito pelas mulheres, em que as mulheres não sejam também vistas apenas como as destinatárias do projeto constitucional, mas também como as construtoras das políticas públicas que impactam diretamente em seus direitos. As mulheres, portanto, como agentes do processo constitucional, entendido como um processo vivo e ativo de construção, de mudança e de interpretação. O que muda no direito constitucional tradicional quando nós incluímos a lente feminista no constitucionalismo?
Ou seja, o que o constitucionalismo feminista muda em relação à visão tradicional do direito constitucional? Primeiro, é importante destacar que a proposta do constitucionalismo feminista é aqui entendida como uma proposta de igualdade entre os sexos. Uma igualdade que seja política, que seja econômica, que seja cultural. Portanto, é esse o comprometimento do constitucionalismo feminista. Ainda que hajam muitas vertentes do constitucionalismo feminista, da mesma maneira que existem muitas vertentes do feminismo, esse comprometimento integral com a igualdade entre os sexos é fundamental para ler e compreender o direito constitucional. Isso gera de imediato dois efeitos na visão tradicional do direito constitucional. Um primeiro, no que diz respeito à latitude. É impossível compreender o constitucionalismo pelas lentes do constitucionalismo feminista sem lhe dar uma amplitude maior, sem entender a importância do movimento nacional, mas também internacional de construção dos direitos das mulheres. Aqui, sobretudo, os tratados internacionais, como a Convenção para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, a Convenção CEDAW, ou a Convenção de Belém do Pará para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher, ganham um especial impacto e importância dentro desse cenário e corroboram com uma visão multinível do direito constitucional. Portanto, ver o constitucionalismo pelas lentes feministas implica nessa abertura de latitude. Isso não significa que nós temos uma única visão, uma visão universal sobre os problemas que acometem as mulheres ao redor do globo. Ser mulher é uma condição plural e, obviamente, o constitucionalismo feminista precisa estar aberto a essa pluralidade, a essa diversidade. Mas o olhar que nos agrega dentro dessa visão aberta e ampla é justamente um olhar que acolhe as vulnerabilidades e as diversidades no que diz respeito às condições femininas nas suas múltiplas e variadas marcações. A segunda perspectiva que amplia o constitucionalismo tradicional em relação à sua visão do constitucionalismo feminista é com relação aos próprios fundamentos do direito constitucional. Aqui, a igualdade passa a ter um papel central. Mas é importante compreender de qual igualdade falamos. Do ponto de vista do direito constitucional, nós bem conhecemos um primeiro movimento com relação à igualdade perante a lei, a chamada igualdade formal, que foi tão importante para a formação do discurso, sobretudo das primeiras ondas do constitucionalismo. A ele se somou também a ideia de um equilíbrio material de condições, e aí veio a segunda onda do postulado da igualdade como redistribuição, como um critério social de igualdade a atender os sujeitos e as sujeitas constitucionais. Mas aqui é imperativo em falar também da igualdade como reconhecimento. O reconhecimento de existências, de vulnerabilidades e de interseccionalidades específicas que marcam a vida, sobretudo das mulheres que vivem em condição de exclusão e com marcadores que aguçam e acirram ainda mais essas exclusões, como questão de orientação sexual, como a questão de classe, como a questão de raça, a questão de origem e tantos outros marcadores que podemos acrescentar em relação a essas vulnerabilidades múltiplas que recaem sobre as sujeitas que necessitam da proteção constitucional. Portanto, do ponto de vista do fundamento, o direito à igualdade e, sobretudo, o reconhecimento e a proteção da diferença ganham um espaço fundamental nessa nova visão do direito constitucional visto pelas lentes do constitucionalismo feminista. Tradicionalmente, as mais graves violações de direitos humanos foram pautadas pela intolerância, pelo não reconhecimento dos outros e das outras em relação às suas peculiares condições de vulnerabilidade. O constitucionalismo feminista, ele obviamente não é uma chave global para a leitura de todas as vulnerabilidades, mas ele amplia os fundamentos e a latitude do direito constitucional tradicional, permitindo
que haja maior sensibilidade e maior acolhimento em relação a essas existências que uma visão puramente formal ou uma visão ainda que material da igualdade não permita adentrar neste olhar específico das vulnerabilidades das sujeitas e dos sujeitos. É esse o projeto que o constitucionalismo feminista reivindica. Dentro do projeto do constitucionalismo feminista, como já disse, existem dois caminhos que se abrem. Um primeiro caminho, normativo, de reconfecção das normas constitucionais, que talvez, em especial por esse momento delicado que nós passamos, não só do ponto de vista da conjuntura nacional, mas também dos movimentos, sobretudo conservadores internacionais, não seria o adequado em matéria constitucional, e um segundo movimento, que é onde, sobretudo, o constitucionalismo feminista radica e aposta as suas fichas, que é um movimento de refundação da interpretação constitucional. Construir uma interpretação constitucional que seja comprometida com a igualdade de gênero. E nesse sentido, se abre espaço para uma questão bastante importante e que recentemente teve bastante repercussão no âmbito nacional, que é justamente adotar um protocolo para julgar com perspectiva de gênero. O Conselho Nacional de Justiça, no final do ano passado, adotou pelo seu plenário uma resolução em que recomenda às magistraturas, em todos os seus níveis, que adote um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O que isso significa? Isso significa uma leitura que garanta, do ponto de vista substancial, o acesso à justiça às mulheres, partindo do pressuposto de que o direito não é neutro e nem a aplicação do direito é neutra. Primeiro, o direito não é neutro porque ele não foi construído em grande medida pelas mulheres. Seja porque as mulheres, como também já disse, foram invisibilizadas e esquecidas do processo, de construção do saber constitucional e das próprias normas constitucionais, seja porque ainda há uma baixa participação, sobretudo, de mulheres nos processos constituintes. Como disse, a Constituição chilena nos enche de esperança dentro desse processo de uma Assembleia Constituinte comprometida com a paridade de gênero, mas essa ainda não é uma realidade que se possa transpor universalmente. Então, dentro deste olhar, dentro deste cenário, é fundamental que adotemos um protocolo para julgar com perspectiva de gênero, privilegiando a vertente da igualdade como um reconhecimento de identidades e vulnerabilidades próprias. Porque, como dizia, o direito, que é fruto da nossa dinâmica de poder e das relações sociais, ele não é neutro. Ele reflete essas estruturas de poder, ele reflete essas dinâmicas, reflete o patriarcado e, sobretudo, os estereótipos de gênero que recaem sobre as mulheres. Portanto, adotar esse olhar, adotar essa lente significa corrigir essas assimetrias de poder que na dinâmica das relações sociais pesam, sobretudo, em desfavor daquelas mais vulneráveis. Diante disso, a ideia de um protocolo para julgar com perspectiva de gênero tem esse objetivo de fazer essa correção, essa calibragem de forças. E ela não surge, obviamente, do vácuo. Ela surge de um conjunto de ações, sobretudo que vem de uma perspectiva também ampliada do direito constitucional, fazendo um diálogo e uma abertura ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que por reiteradas vezes, em diversos casos, estabeleceu a necessidade dos países signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos adotarem essa perspectiva justamente para evitar que em todas as fases dos processos, seja desde a fase investigativa, das fases pré-processuais, até os últimos momentos, até o trânsito em julgado das demandas, esse olhar corretivo das assimetrias de gênero estivesse presente. Os primeiros casos em que a Corte Interamericana faz menção a essa matéria são casos bastante graves, casos que envolvem feminicídios em série, sobretudo
contra o Estado mexicano. O caso mais famoso é o caso Campo Algodoneiro, ou Campo de Algodão contra o México. E a partir daí, o sistema interamericano vai desenvolvendo uma jurisprudência robusta, exercitando essa necessidade de se ter, do sistema de justiça ter esse olhar atento, justamente para afastar esses estereótipos de gênero e romper com uma aplicação que possa ser desfavorável às mulheres, reforçando esses estereótipos. Recentemente, nós temos um precedente brasileiro que versa especificamente sobre a necessidade de adotar um protocolo de gênero dentro do sistema de justiça, que é o caso Márcia Barbosa e seus familiares contra o Estado brasileiro. Foi julgado pela Corte Interamericana no ano passado. É um caso bastante emblemático e que, pela primeira vez na jurisdição da Corte Interamericana, estabeleceu ao Estado brasileiro, especificamente, a necessidade de adotar este protocolo para julgamento de gênero. E assim o fez o Conselho Nacional de Justiça como uma resposta muito rápida, inclusive para honrar a memória da Márcia Barbosa, que era uma jovem negra periférica que foi brutalmente assassinada na Paraíba por um ex-deputado estadual e cuja investigação do seu assassinato foi marcada por vários atos que violaram a perspectiva da equidade de gênero, por vários atos que muitas vezes revitimizaram a própria Márcia Barbosa, impondo estereótipos pelo fato dela ser uma mulher jovem, negra, estar se relacionando com aquele determinado parlamentar à época. E diante disso, diante de todos esses equívocos na condução do processo judicial que levaram, infelizmente, à impunidade do parlamentar e à ausência de responsabilidade pelo feminicídio da Márcia Barbosa, é que o Estado brasileiro foi adequadamente condenado a adotar um protocolo para julgar com perspectiva de gênero, que veio em boa hora pelo Conselho Nacional de Justiça como uma recomendação a toda a magistratura em reforço ao que já estabeleceu a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E esse caso da Márcia Barbosa ainda nos permite um olhar sobre a amplitude que o constitucionalismo feminista pode ter dentro do direito constitucional. Porque poderia-se pensar que o constitucionalismo feminista operaria com relação aos temas que são tradicionalmente ou classicamente atrelados à defesa das mulheres, como, por exemplo, a questão da autonomia corporal e do aborto, a questão da violência contra a mulher, a questão específica com relação aos crimes sexuais, mas nesse caso há um componente fundamental que exigia uma leitura com lentes de gênero e que não foi feita, que é o componente das imunidades parlamentares. As imunidades parlamentares são talvez um dos temas mais clássicos do direito constitucional, estão previstas desde as primeiras constituições como uma garantia institucional do parlamento de não sofrer uma ingerência externa indevida nas suas atividades e, nesse caso, uma interpretação do tema das imunidades parlamentares sem essa perspectiva de gênero levou justamente à impunidade do parlamentar e à não responsabilização pela morte da Márcia Barbosa. Portanto, esse é um exemplo que nos serve para mostrar como as lentes feministas de interpretação do direito constitucional, elas operam em relação a vários dos temas clássicos do constitucionalismo. A federação, por exemplo, é um dos temas que mais tem movimentado esses debates na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nos mostra que o constitucionalismo feminista é uma pauta de todos e de todas as matérias do direito constitucional, não apenas aquelas que classicamente nós reservaríamos à defesa das mulheres. E neste 8 de março, compreendido como Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, por que celebrarmos o dia 8 de março pelas lentes do constitucionalismo feminista? É fundamental que nós tenhamos um olhar crítico e aguçado sobre o direito constitucional tradicional e reivindiquemos o papel e a construção de um direito constitucional comprometido com as lentes de gênero.
Porque o direito constitucional, obviamente, faz parte do mundo e da sociedade na qual nós vivemos e sofre diretamente os reflexos de uma sociedade ainda marcada pelo machismo, pelo patriarcado e pela violência e subjugação contra as mulheres. Um primeiro alerta, obviamente, a se fazer é que o constitucionalismo feminista ele não se pretende ser um discurso unívoco e universal a todas as mulheres em todas as condições. Já disse e repito, ser mulher é uma condição plural e diversa e é fundamental que o constitucionalismo feminista tenha essa sensibilidade do olhar para as diversas e várias múltiplas formas de ser mulher. Partindo deste pressuposto e dessa visão, é fundamental olharmos para esse dia 8 de março como um dia de celebrar os avanços que já conquistamos, mas os passos adiante ainda importantes de serem dados. Recentemente, nós vimos movimentos muito importantes na nossa região latino-americana pela descriminalização do aborto, pelo reconhecimento da autonomia das mulheres sobre o seu próprio corpo, que é um ponto fundamental para o constitucionalismo feminista. A notícia mais recente vem justamente da Corte Constitucional da Colômbia nesse sentido. Um dos pontos fundamentais, portanto, é reconhecer esses avanços, reconhecer o quanto caminhamos em relação ao combate à violência contra a mulher, que é uma endemia na nossa região, sem a menor dúvida, e se aguçou muito na pandemia. Mas é importante também ter uma mirada prospectiva do que precisamos conquistar. E aqui é fundamental que a gente olhe tanto para o espaço público quanto para o espaço privado como um contínuo da discriminação entre as mulheres, porque obviamente os reflexos da discriminação que as mulheres sofrem no espaço público também são, de alguma maneira, conectadas àquelas que se passam no âmbito privado e vice-versa. Esse talvez seja o principal e primeiro desafio, rompermos com essa falsa dicotomia do público e do privado. Se as violações que as mulheres sofrem no âmbito privado, elas, por certo, têm uma implicação direta na sua esfera pública de relacionamentos. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, nos alerta que a principal causa das mulheres faltarem ao trabalho é terem sofrido violência doméstica. Um outro tema que está super na pauta das discussões e é um tema fundamental sobre a pobreza menstrual é causa de muitas meninas não frequentarem a escola, o fato de não terem acesso a absorventes. Isso mostra como as discriminações públicas e privadas são imbricadas e como é fundamental que nós rompamos com esse olhar que tradicionalmente nós fomos forjados nas faculdades de direito a pensar entre as relações públicas e as relações privadas, porque em matéria de gênero e de discriminação contra as mulheres há aqui uma relação bastante simbiótica. É fundamental que avancemos, portanto, nessas pautas. Nas pautas públicas que estão mais adiante, mais à frente das questões, como, por exemplo, a maior participação das mulheres na política. Mas isso também não se dá sem uma causa privada, que é o fato das mulheres serem as maiores responsáveis pelas tarefas de cuidados domésticos, cuidados com os filhos, cuidados com os idosos e como isso ficou flagrante e se aguçou na pandemia. O pandemônio feminino na pandemia, vivido pelo esgotamento das mulheres que, além das suas cargas normais de trabalho, equilibravam no mesmo espaço e no mesmo tempo múltiplas jornadas e múltiplas cargas mentais com relação a essas atividades de cuidado que a elas tradicionalmente foi dado. A questão da igualdade de pagamento salarial é um outro ponto fundamental. No Brasil, via de regra, em média, as mulheres ainda recebem 30% a menos pela execução do mesmo trabalho e das mesmas funções que os homens.
né? Isso é inaceitável. E, obviamente, isso também tem um vínculo direto com as relações privadas, porque ganhar menos muitas vezes faz com que as mulheres sejam dependentes economicamente dos seus companheiros, dos seus maridos ou aqueles com quem elas têm alguma relação de afeto no âmbito privado. É fundamental, portanto, sempre pensar esse arco público e privado como um empoderamento necessário em relação ao reconhecimento dos direitos das mulheres. Mas se eu tivesse que escolher duas das pautas fundamentais para avançarmos neste 8 de março, eu escolheria a realização do direito das mulheres viverem uma vida sem violência. A violência doméstica ainda alcança índices assustadoramente altos na nossa região. No Brasil, o Brasil já foi condenado no início dos anos 2000 no sistema interamericano, num relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo, no caso Maria da Penha, a endemia da violência doméstica e a necessidade da mudança do paradigma legislativo para o enfrentamento da questão. Adveio a Lei Maria da Penha, a potente a Lei Maria da Penha, com todas as suas implicações, inclusive alterações na própria estrutura do sistema de justiça, com a criação dos juizados especiais de violência doméstica, com o reconhecimento dos múltiplos tipos de violência. Mas mesmo assim, ainda aqui temos um déficit importante a corrigir, porque a violência doméstica ainda alcança cifras bastante preocupantes na nossa realidade. E aqui, infelizmente, estamos diante de um tema cuja universalidade é reconhecida. A violência abarca e atinge mulheres, né, das mais variadas classes sociais, das mais variadas raças, origens, credos, crenças, cores. Obviamente, não se ignoram as vulnerabilidades aguçadas, ou como alguns autores e autoras chamariam, as hipervulnerabilidades, e o fato das mulheres mais pobres, as mulheres negras, estarem mais sujeitas à violência e, inclusive, terem uma resposta estatal menos efetiva quando essa violência ocorre. Mas, infelizmente, a violência doméstica ainda é uma endemia na nossa realidade e atinge de modo direto ou indireto todas as mulheres. E o segundo tema que eu escolheria para destacar nesse 8 de março é o direito das mulheres terem a escolha sobre o que se passa em relação ao seu próprio corpo, sobretudo no que diz respeito à maternidade. A maternidade precisa ser um ato de escolha e não uma obrigação. Coibirmos as mulheres a terem esse ato de escolha, essa disposição sobre o seu próprio corpo, é ainda um reflexo de um conjunto de relações que vê na mulher um patrimônio e não um sujeito dotado de igual respeito e consideração. É fundamental avançarmos nessa pauta. Temos pendente no nosso Supremo Tribunal Federal a DPF 442, que teve uma das audiências públicas mais debatidas na história da jurisdição constitucional do Supremo sobre esse tema. É fundamental aprendermos com as experiências dos países latino-americanos que caminharam nesse sentido. A recente experiência colombiana, a experiência da Argentina, o que vem saindo de diretriz da Constituinte chilena, para que nós tenhamos efetivamente a igualdade de gênero. É fundamental que nós tenhamos a mesma liberdade de disposição e autonomia sobre o corpo em relação a homens e a mulheres. Então, junto com a pauta de viver uma vida livre de violência, eu escolheria também esta pauta do aborto como um direito fundamental constitucional a ser reconhecido às mulheres nesse 8 de março como os dois pontos fundamentais que ativam a luta do constitucionalismo feminista nos próximos anos futuros.